companheiro para o D'Alessandro e a saída do D'Alessandro é mera possibilidade? Eu tenho que trazer o companheiro. O que o Internacional precisa? O companheiro. Bom, este companheiro, será que o Dato não pode jogar? Esse é o raciocínio que talvez o Internacional faça na função do D'Alessandro? Quer dizer, eu trago o companheiro agora do D'Alessandro até o final do ano, que vai ser o companheiro do Dato no ano que vem. Porque essa me parece que é a posição do Dato. A posição do Dato, para mim, né? é o quarto... Não, é outra característica. Mas se eu trago o Juliano, eu consigo jogar com mais agudo. Não. Aí eu concordo com o Bellini. Tendo D'Alessandro, Juliano seria a melhor opção. Qualquer um dos quatro. São 4 grandes jogadores. Qualquer um dos quatro, pode sair jogando. O Alex também é meia, mas é um meia atacante, é mais agudo. Fez já no Internacional essa função do meio campo, mas é mais jogador de chegada. O mais parecido com o D'Alessandro é o Diego. É o Diego. Mas agora tem o seguinte, né? Tu vê que a gente fala aí de 2, 3, o mercado não está recheado, não. É difícil, mas complicado. Mas fazer uma grande contratação, Ribeiro, em meio de temporada, antes do Campeonato Brasileiro, tu consegue. O Internacional acho que acerta aí. Então, as contratações que o Internacional tinha que fazer em termos de grupo já foram feitas. Né? Vê o Caio hoje para nós está sendo uma boa surpresa. Os jogadores vieram. O Internacional resolveu um problema crônico que era a zaga, resolveu sua lateral direita, que também era outro problema sério. O Internacional vai precisar desse grande jogador. Bom, esse grande jogador tu busca em julho. Esses 4 são exemplo da temporada europeia. É isso aí. Não foi o Corinthians que não buscou o Renato Augusto? Ninguém falava do Renato Augusto. Joga em qualquer time do Brasil. Também acho. Atenção, atenção, preste muita atenção, esse recado vai fazer muito bem ao seu bolso. Você que está endividado, você que não consegue pagar as suas contas, principalmente junto aos bancos. Agora você pode contar com uma assessoria que certamente vai lhe ajudar. Defensa Assessoria, guarde este nome, pois a Defensa é uma empresa especializada na recuperação de crédito. Então, você que está no vermelho, está com o seu nome negativado no SPC e no Serasa, por conta dos contratos bancários impagáveis, já vá ligando para o número que está aí, na sua tela. Você que possui dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, você que financiou o seu veículo, a sua casa própria, ou você que buscou capital de giro, né, para a sua empresa. Você é servidor público e entrega todo o seu salário ao banco porque fez empréstimo consignado. Pois saiba que todos esses contratos podem ser perfeitamente negociados. E é por esse motivo que você precisa de uma empresa sólida para lhe auxiliar. A Defensa é uma empresa com mais de 10 anos de experiência no segmento de recuperação de crédito e negociação de contratos bancários. A Defensa participa junto com você de rodadas de negociações. E veja só, o resultado é impressionante. Chega ao percentual de até 70% de desconto para você quitar o seu débito e ter o seu nome limpo novamente. E para lhe ajudar ainda mais, a Defensa informa, as 50 primeiras ligações estão isentas do valor de consulta. Então não perca tempo. Ligue agora mesmo, agende um horário e livre-se de uma vez por todas deste endividamento. 3094-5800, eu disse 3094-5800, Defensa Assessoria, defendendo os seus interesses. Olha que o Dunga está falando sobre essas constantes provocações dos adversários ao argentino D'Alessandro. Vamos acompanhar. Estava indignado, que ele errou 2, 3 ou 4 passes, então ele estava revoltado com ele próprio. Então é um cara que tem uma carga agonística, assim, uma competitividade muito grande com ele próprio. E é normal a característica dele, né? Eu acho que durante todo o jogo que a gente possa falar alguma coisa é o seguinte, os caras estavam no aquecimento, entraram no campo provocar o D'Alessandro. Ele levou um cartão amarelo e o cara levou um cartão amarelo. Não tinha nada que tá ali. Eu acho que a penalização foi muito mais nossa do que o adversário. Quem tem que ser punido é quem provocou. Mas também faz parte do jogo. O D'Alessandro é um jogador que é um exemplo para os demais, né? Muito competitivo. A equipe, quando vê que ele está se empregando, todo mundo vai atrás, todo mundo luta, corre, dá carrinho. 2-0, os caras com um jogador a menos, ele veio dar um carrinho aqui aos 42 do segundo tempo. Então isso contagia muito o grupo. É verdade, é uma referência, né? Agora, é também da característica, daqui a pouco eu vou fazer um link do D'Alessandro com o Kleber, se me permitirem. Mas esse espírito epidérmico do D'Alessandro, que é, como disse o Dunga, a referência para os demais. Quer dizer, se o cara que é o craque e tal, tá ali, né? Indo pro gramado. Só tem uma coisa, esse tipo de situação às vezes é mais prejudicial ao D'Alessandro e ao time do que contribui, entendeu? É aí que tá. Eu vou te dizer, o que menos me importa
no D'Alessandro é o espírito epidérmico dele. O D'Alessandro dita as ações do time não pelo espírito epidérmico. Ditação do time porque se ele faz a bola correr, o time corre, se ele segura a bola e põe o pé em cima, o time para. É por isso, pela qualidade dele. Então, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma mania de daqui a pouco achar que o espírito epidérmico é mais importante que qualquer coisa, principalmente no Grêmio. No Grêmio o Herrera dava um carrinho na bandeirinha de escanteio e virava craque. Maxi Lopes vinha com o cabelo comprido, dava cabeçada no não sei quem e virava craque. Então vou ter que parar com essa história de espírito epidérmico, porque isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Tu desse só exemplos do Grêmio, né? Que Mas é que no Grêmio isso acontece muito, hein? Eu nem vou responder, cara, porque eu não tô num dia bom hoje, eu não vou nem responder, cara. Eu notei que tu só desse exemplos do Grêmio, não sei. Não, eu não era fã do Herrera, mas eu gosto de jogador que dá carrinho. É bom se ele souber jogar, ajuda bastante. Mas então ajuda bastante, ajuda bastante. Olha a distorção desse negócio. Ajuda muito. Tá? Só o que interessa é a qualidade. Agora, tem uma coisa que tem que ser dita. Esse espírito da Alessandro, ele sempre teve. Claro. Agora, vê com a inteligência do Dunga, a mão do Dunga. Ele está aliando a esse espírito a liderança do jogador, a referência no grupo e a sua qualidade. O D'Alessandro talvez viva no Internacional hoje o seu melhor momento individual. Não estou querendo dizer que é o momento de mais brilho dele. Não, mas de relação com o grupo, de maturidade, de liderança assumida. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o treinador. Tem tudo a ver com o treinador. Não tem a menor dúvida. Agora, qual é o link que eu queria fazer com o Kleber, se me permitirem? O Kleber, que para mim é um jogador... Falando do gladiador. Tô falando do gladiador. É um jogador que, na minha opinião, perdeu isso aí que ele tinha. Ele perdeu essa... Perdeu o encantamento um pouco. Não, e perdeu essa relação com o jogo de combate. É uma relação epidérmica sem jogar mesmo, isso tá? precisa mas não é. retomar embocadura. Para mim isso tem A início... mão do treinador. Pode ser, porque o Luxemburgo é um treinador Luxemburgo chamou atenção nisso. E foi por causa do Luxemburgo que eu acho que ele perdeu um pouco isso. Vocês devem lembrar, foi no jogo contra o Palmeiras no ano passado, o Kleber foi expulso, era mais uma expulsão do Kleber, né? Que ele deu um cotovelaço por causa no do Henrique. espírito epidérmico. E aí, estavam cobrando dele, né? Que ele tinha que mudar a sua maneira de jogar, que aquele confronto, com aquele choque e tudo mais. Só que eu quero dizer o seguinte, esse é o Kleber bom. Não, mas... No momento que o Kleber perde essa característica dele, ele vira um jogador comum. Não. E é assim que eu estou vendo ele hoje. Ribeiro, o que eu acho... Jogador comum, que perdeu essa vibração. Eu acho e não é motivação, é diferente. Motivado ele está. Mas essa relação de choque, de confronto, de aí que está. De protagonismo. Eu vou te dizer que eu acho que ele perdeu. Eu, nesse sentido, concordo plenamente com o Vanderlei. O Kleber era um jogador que ele muitas vezes deixava de fazer o lance esperando o outro jogador para ter o confronto corpo a corpo. Muitas vezes aconteceu isso aqui no Grêmio. De ficar esperando, de querer fazer a barreira, de proteger, de ir para o ombro, de não sei o quê. Quando tu tinha uma jogada que tu podia sair com a bola para fazer toda uma criação e ele ficava esperando o confronto. E isso que o Luxemburgo se debateu muitas e muitas vezes e acho que com toda a razão. Para mim, a questão do Kleber tem tudo a ver com um jogador que ficou 8 meses sem jogar futebol. Mas ele já não estava bem antes, doutor Bellini. Mas ele não estava bem, na minha concepção, muito por isso. Porque ele deixava de fazer a jogada esperando o confronto corpo a corpo. Hoje ele não faria jus ao apelido de gladiador. Exatamente. Hoje ele não Quer faria. dizer, mesmo isso achando, aí. eu não concordo. Só que o jogador que o Grêmio contratou... Foi o gladiador. Foi o gladiador. Esse jogador que está aí, esse jogador é reserva do Grêmio. Mas ele não é mais o protagonista. Mas o gladiador... opinião por causa do jogo de ontem. Não é. Eu não mudei. Eu achava que o Kleber tinha que ser titular e o Vargas reserva. Eu ainda acho que pela bola ele tem que ser titular. Ainda mais se tu for comparar ele com os outros. Agora, eu não posso desconhecer, e me chamou muito a atenção, ontem eu comentei o jogo pela jornada Band Ipanema. Bom comentário. Tu acha? Que estava dormindo, pô. Me aplicar? Me chamou muito a atenção, porque o Kleber não é esse jogador. E olha que ontem ele já foi um pouquinho melhor que as outras oportunidades. Eu quero dizer que, para mim, ele é gladiador porque ele é um jogador que tem força, porque ele é um jogador que vai em velocidade, toma a trombada, não cai, vai para cima, nesse sentido. Aquele jogador
que ficava esperando a chegada do zagueiro ao invés de levar a jogada adiante, para mim não tem nada a ver com gladiador. Gladiador é porque tu tem força, porque tu tem condição de ir para o embate e passar por cima. Eline, é nesse sentido. Eu gostava daquele jogador e acho que aquele jogador em determinados momentos esteve em campo ontem, que eu acho que ele não foi bem, é verdade, mas foi esse jogador que busca o confronto que cavou um pênalti, que foi a coisa mais importante que o Grêmio teve ontem. Mas aquilo, tu tá buscando confronto na vertical em direção ao gol. Esse é o confronto que me serve. Tá perfeito. Esse, para mim, é o estilo do gladiador. O apelido tem a ver com isso. A pergunta que eu faço é a seguinte, o Kleber, que todos nós conhecemos, do Cruzeiro do Palmeiras, este é o bom Kleber, para mim, este é o bom Kleber. É isso aí. Né? Esse Kleber foi modificado? Para mim mudou. Essa é a discussão. É isso. Se essa modificação é melhor ou pior do que aquele Kleber? Não, ele está pior que aquele Kleber. E o Grêmio precisa daquele Kleber. Eu acho que ele está pior só porque ele está voltando de um longo período. É o que eu acho também. Tomara que vocês estejam Exatamente certos. Olha aqui, ó, coladinho no nosso Jogo Aberto RS, Paulo Bogado trazendo agora os destaques do Brasil Urgente, primeira edição. Tudo bem, Bogado? Tudo bem, Ribeiro. Boa tarde a todos. Olha, infelizmente a notícia não é boa. 3 taxistas morreram e o final de semana foi marcado por protestos aqui na capital. Os detalhes, você está vendo imagens aí do momento em que eles foram enterrados. Daqui a pouquinho, coladinho no Jogo Aberto, você vai saber os detalhes todos da repercussão da morte de 3 taxistas aqui na capital. E isso foi um grande problema também no trânsito, pelos protestos e tudo mais, né, Bogado? Foi um final de semana que teve muitos problemas aí. Mas isso você confere logo no nosso Brasil Urgente, primeira edição. Atenção, você que está com problema de audição ou que tem um familiar com este problema. Frequentemente perguntando, o quê? Pedindo para repetir as coisas. Vamos resolver esse problema? Vamos acabar com esse tormento? Você tem um familiar, um amigo, né? Que está lhe chamando a atenção porque está sempre pedindo para repetir as coisas. Então preste atenção na mensagem do Nascimento, craque Nascimento da Unisons. Diga lá, Nascimento. Claro, Ribeiro. Pois é, você que está em casa, não perde tempo não. Começa a ligar e agora é 3264-3333. Olha só, se está difícil de compreender, televisão no volume lá em cima, eu tenho a solução. Você liga e ganha essa avaliação completa. Feita com uma fonoaudióloga. Vai matar dúvidas se existe a perda e se precisa do aparelho auditivo. E se precisar, o aparelhinho é pronto na hora. Dependendo do modelo, eu entrego na hora. Não tem esse negócio de mandar para laboratório, até para você que já é usuário do aparelho auditivo. Estética. Eu mostro frequentemente, vou mostrar de novo. Ele é imperceptível. Você coloca no ouvido e sai ouvindo tudo. Olha aqui. Vou colocar. Olha aí. Não aparece. Para você que tem aquele modelo também que não está contente, meu amigo, liga para mim. Só porque eu soluciono e tem mais. Se você não puder vir até nós, a Unisons tem uma unidade móvel que vai até você, inclusive no interior do estado. E atenção Porto Alegre e Vale dos Sinos. Nós temos uma unidade móvel hoje à disposição. Tem mais. Temos o parcelamento próprio. Você pode parcelar até em 12 vezes, cheque, cartão, boleto. Olha só não vai sair ouvindo se não quer. Para isso, liga logo. É 3264-3333, que é a Unisons. Essa resolve. E o abraço de hoje vai para o Jesus Gremista, lá de Rosário do Sul, para o cunhado dele também, que é colorado, aqui do Jardim Leopoldina, e para o Leandro, do bairro Harmonia, aqui de Canoas. É gente, Ribeiro, que não almoça longe da TV. Sempre ligar no Jogo Aberto. E agora, Ribeiro, é contigo. Tá bom, olha aqui, não vamos perder tempo, tá? Ligue agora, 51, o código da região metropolitana, 3264-3333. O seu número fica registrado e a Unisons retorna a ligação para você. E ainda tem aquela unidade móvel que vai até a sua casa. Marca o exame sem compromisso. Unisons, unindo a vida aos sons. Já que você manda abraço, eu vou ter que mandar um monte de abraços aqui também para uma galera que também acompanha o Jogo Aberto RS e gente finíssima da primeira qualidade. Vamos ver se eu não esqueço de ninguém aqui, ó. Muriel Teixeira, Pietro de Oliveira, o Ted Júnior, que é o Gustavo, o Carlinhos Original, o Matheus Noer, o Bruninho e ao meu brother, o Luciano Gazou. Então, legal, tá mandado um abraço conforme o prometido, tá legal? Beleza, nós vamos ao intervalo comercial e na sequência tem o Tricolor aqui no programa. Já voltamos. Futebol compacto. Oferecimento GBUX. Previdência privada. A proteção certa para a sua família. Estas são algumas das pessoas